Nós ficamos, então, de dar início hoje à nossa sessão 2.4, ainda falando dessas análises que são feitas, desses casos de corte, casos controles. A 2.4, ela fala muito desses casos. Nós temos vivemos, pessoal, hoje, em um país que tem uma preocupação sobre o nosso futuro, com relação ao crescimento urbano, ao controle de natalidade, ao controle de mortalidade, a esse crescimento populacional, a questão de vir outras pessoas de outros países, que são os imigrantes, para o nosso país. Então, tem toda uma preocupação por conta disso. Por quê? Porque, às vezes, quando a gente não tem esse controle, tem coisas que fogem do nosso controle, um crescimento populacional acelerado, ele traria certas sequelas e consequências de um modo geral. Quando a gente vê esse período de enchentes que a nossa cidade ela vem sofrendo e tem sofrido, sempre nessa época a gente tem as enchentes, tem as pessoas desabrigadas, tem todo um trabalho, né, de vigilância por trás disso. Mas o que se dá a isso? O que aconteceu, de alguma maneira, que hoje a gente vive esses alagamentos, essas enchentes? É um crescimento urbano muito acelerado, tá? E aí perdeu-se o controle sobre isso e as pessoas tendem a morar em localidades, às vezes, mais baixas, tá? E aí o que acontece? Quando chove, alaga tudo. Quem tem culpa disso? A gente não busca, com os estudos, os culpados, mas a gente busca, na verdade, os fatores determinantes, tá? Que levam a isso. Então, a gente sabe que as pessoas migram do interior para as cidades maiores em busca de quê? Qualidade de vida, trabalho, saúde, de um modo geral. Então, a cidade de Imperatriz cresceu muito e não teve essa organização, tá? Urbana para isso. Então, é por isso que a gente tem um crescimento muito elevado populacional e uma infraestrutura da cidade que não compete, não comporta, né? Então, para isso, a gente precisa de quê? De se organizar com relação à estrutura urbana para diminuir ou minimizar esses problemas quando chegam essas épocas. Por que a gente começou a aula falando desse exemplo? Porque a gente sabe que nessas épocas existe a vulnerabilidade com relação a várias doenças. As enchentes vêm e trazem várias doenças. A gente tem muitos casos de dengue, muitos casos de, por exemplo, pode acontecer os casos de H1N1, que é influenza, o vírus influenza. Então, tem uma preocupação desse crescimento urbano muito acelerado, dessa falta de estrutura urbânica e populacional, tá? Então, precisa sempre de uma organização. A gente tem o IBGE, que nos dá essas estatísticas, tá? Mas a gente também tem controles internos voltados para a saúde pública, a epidemiologia, que tenta, de alguma forma, ter esse controle. A gente sabe que é muito complicado esse controle, porque essa população ela aumenta a cada dia, mas você tira uma margem, tá? Pega uma comunidade, analisa, tira uma margem maior, aí você tem sempre um percentual, 2 ou 3, para mais ou para menos, né? Dependendo da sua margem, você pode ter uma gama de erros até 3 pontos, ou mais 3 ou menos 3. Então, quando a gente vai analisar caso controle, tá? A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa verificar se existem estudos quanto a isso. Porque, assim, a gente simplesmente não pode jogar uma margem se você não teve um estudo analítico, se você não analisou os casos. Então, quando a gente fala de estudo analítico de caso controle, isso realiza o quê? Uma análise do presente, do que a gente vive hoje, para o passado, tá? É diferente do estudo de corte? É bem diferente, porque o estudo de corte, ele vai analisar o quê? O presente para o futuro. Então, o que a gente está vivenciando hoje na pandemia, o estudo de corte está sendo feito uma análise sobre isso. Então, é daqui do nosso presente para o futuro. Então, a gente analisa o quê? De que forma? Prevenindo as próximas pandemias, né? E também se estruturando com relação ao material, tá bem? Tipo assim, quantos anos a gente levou para ter essa pandemia? Tantos. Então, a gente tem que pensar numa perspectiva
que isso pode vir a acontecer daqui a tantos anos. Então, para isso, a gente vai se preparar hoje, tá bem? Isso no corte, quando a gente faz estudo de corte. Quando a gente faz estudo analítico, a gente vê o presente que nós estamos vivendo e o passado, tá? O que antecedeu tudo isso? O que gerou tudo isso que nós vemos hoje? Então, quando a gente pensa no estudo analítico, quando vocês forem convidados, vamos fazer um estudo analítico? Aí você já sabe, tá? Analítico de caso-controle. Então, caso-controle, então ele já aconteceu, né? Um caso que já aconteceu. Então, é hoje o presente, mas, tá? Olhando para o passado. Quando a gente solicitar para vocês, vamos fazer um estudo de corte. Então, a gente já sabe, é o presente visando o futuro, a perspectiva, tá? Então, a diferença de um caso-controle, tá bem? Dentro de um viés de estudo analítico, e a diferença dele para um estudo de corte é que o estudo analítico de caso-controle, ele é o presente para o passado, e o corte é o presente para o futuro. A gente faz muito isso em saúde pública, né? Quem trabalha nas auditorias tem esse cuidado de estar analisando o presente e dentro de uma perspectiva de futuro, com relação a exames, a consultas. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente faz um estudo de corte, eu quero dizer para vocês o seguinte: se a gente trabalha num aspecto de auditoria e a população ela cresce a cada dia, a gente tem que pensar o seguinte: hoje é oferecido um exemplo, 20 consultas com clínico geral. Mas daqui a 5 anos, eu ainda vou oferecer essa mesma margem? Não, a população cresce a cada dia. Eu vou oferecer, em média, 30, 40 ou até mais. Eu posso até oferecer 20 num dia, mas eu tenho que aumentar a minha demanda de dias. Então, isso numa visão semanal, que antes eu ofereceria 20, eu vou oferecer 40, 60. Aí depende do crescimento populacional. Mas à medida que a população cresce, a minha demanda de procedimentos, ela precisa ser aumentada para suprir a necessidade que o SUS preconiza. Então, é por isso que as nossas preocupações, elas devem existir hoje, porque o reflexo dessa existência, às vezes, são os nossos filhos, os nossos netos. Então, a gente precisa hoje conscientizar as pessoas das necessidades de cuidados que são básicos, tá? Porque assim a gente evita doenças. Eu tenho certeza que quando a gente passar essa fase que nós estamos vivendo, nós vamos continuar lavando muito mais as mãos do que nós lavávamos antes. Nós vamos continuar sempre tendo álcool em gel em casa, porque já deveria existir essa necessidade, tá? Só que às vezes por uma questão cultural, não era cultural nosso usar álcool em gel várias vezes ao dia. E agora daqui para frente, acredito eu que passe a ser, tá? A gente que é da saúde, você se depara em vários, né, dispositivos, né, vários suportes de álcool em gel ao longo do corredor do hospital, de postos de saúde. Mas a gente que não trabalha nesses ambientes, eu acredito que depois de tudo isso, acabou se conscientizando uma nova ideia de higiene, tá? Então, de alguma coisa que a gente visa, assim como hoje, ruim, a gente precisa tirar o que é bom. Então, essa higiene, ela vai ficar instalada na consciência da população. Eu tenho que lavar as minhas mãos várias vezes ao dia. Não adianta lavar a mão com água, a mão tem que ser lavada com água e sabão. Não tem sabão, tem sabonete, serve. Mas tem gente que lava a mão só com água. Eu já vi várias vezes, até em ambiente assim, de trabalho, a pessoa lava na mão só com água. Gente, não adianta. A mão tem que ser lavada com água e sabão. Então, existe uma perspectiva para tudo isso, que hoje, de alguma forma, a população está se conscientizando. Então, quando a gente fala de estudo de um modo geral, a gente não visa só a questão de doença, a questão de saúde, a questão de controle, mas a gente visa também, pessoal, mudanças de comportamentos, mudanças comportamentais que devem existir, tá? Com relação à população, tá bem? E eu acredito que depois de tudo isso, a gente conseguiu, de alguma forma, implantar novos hábitos de higiene, tá? Quando a gente pensa no estudo do caso controle, aí tem esse
gráfico que eu quero apresentar para vocês. O que que a gente visa aqui, pessoal? A gente tem um grupo, tá? Aqui você tem um grupo, tá bem? O caso, você tem os indivíduos que estão doentes, tá bem? Então, quando você tem um grupo, que é o caso, indivíduos doentes, para isso aqui acontecer, você precisou de quê? De fatores de risco, tá? E aí você tem aqui um grupo controle de indivíduos que são sadios, tá bem? Então, desses indivíduos que foram adoecidos, o que que a gente precisa ver? Se esses indivíduos doentes, eles foram expostos, tá? Quantos foram expostos? E indivíduos doentes não expostos. Porque a gente sabe, por exemplo, trazendo para o exemplo da nossa pandemia, a gente tem pessoas que estão infectadas, foram infectadas, mas que não manifestam nenhum sintoma ela manifestou. Então, isso caracteriza para a gente o quê? Uma imunidade elevada. Então, a gente precisa ver os indivíduos que foram expostos e adoeceram, e os indivíduos que foram expostos, os indivíduos doentes, tá? Que não adoeceram. Então, quando a gente traz para esse viés aqui, a gente tem o seguinte: indivíduos doentes expostos, e indivíduos doentes, mas que não foram expostos, tá? Então, aqui a gente tem o quê? O fator de risco que abrange, tá? Tanto os expostos quanto os não expostos. E aqui a gente tem, nesses casos de controle, por exemplo, indivíduos sadios expostos e indivíduos sadios não expostos, tá? Essa visão aqui, quando a gente faz isso, é uma visão passado, dentro de uma visão passado. Só um pouquinho que eu avancei sem querer. E quando a gente olha, pessoal, aqui para essa amostra, a gente vê aqui, ó, amostra com características semelhantes. É uma visão de presente, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que no estudo de caso-controle, olhando para o passado, investiga-se a exposição. Quando a gente olha para o passado, a gente vai entender a exposição. Eu citei para vocês um filme chamado de Pandemia. Quando a gente assiste esse filme, a gente percebe que, na verdade, nós estávamos sob alerta já há algum tempo, tá? Nós tivemos uma pandemia em 1918, nós tivemos a SARS, tá? Nós tivemos aí, não aqui, não foi nossa realidade, mas a gente tem sempre que pensar que hoje existe uma rotatividade muito grande. Você tem a via aérea, tem a via terrestre, então, rapidamente, a tendência disso tudo é se alastrar. A gente teve aí o surto de ebola, né? Não foi aqui, mas a gente teve no mundo, né? Falando de uma visão de mundo. Nós tivemos vários surtos. Então, em um momento ou outro, esperava-se uma pandemia. E esperava-se também, dentro de uma perspectiva global, que fosse sair da China. Por quê? Pelo padrão de vida que eles vivem, né? Eles comem muita coisa que a gente não consome aqui. E nós não teríamos coragem de consumir, mas eles consomem. Então, quando você consome muitas carnes que você verdadeiramente não conhece a procedência, você se vulnerabiliza. Então, quando a gente olha hoje para o presente que a gente vive, o estudo de caso-controle, ele já tinha visado isso dentro de um olhar do passado. Então, quando a gente viu aí a SARS chegando muito próxima, mais ou menos em, se eu não estou enganada, 2012, né? Teve alguns casos muito esporádicos em 2009, mas 2012 teve mais casos. Então, a gente via o quê? Que vírus muito potentes estavam se aproximando. E aí, de repente, chegou o Covid-19, tá? Desde quando ele começou? Na verdade, ele já existia, a gente sabe que ele sofre mutações, se potencializa uma vez a mutação, e ele é chamado de Covid-19 porque ele chegou no ano de 2019. E nós já estamos em 2020 lutando contra ele e não conseguimos combatê-lo ainda, tá? Então, esse
estudo de caso controle, a gente vê no filme que eu referenciei para vocês, a gente vê muito efetivo isso. Se você tem uma pandemia hoje, tá? Você vai fazer 2 estudos. O corte, que é o presente visando o futuro, e você vai fazer também o caso controle, que são os casos que a gente teve, mas isso levando para onde? Retrocedendo, passado. Então, na verdade, a gente já vinha passando por várias endemias, tá? A qualquer momento iria se chegar a uma pandemia, a gente não sabia o ano e de onde ela iria partir, qual seria o ponto de partida, qual seria o epicentro dela. Mas nós sabíamos que iria chegar a qualquer momento. Quando a gente olha o caso controle, olhando o que já existiu no passado, existe uma perspectiva, sim, de algum momento no futuro vir chegar. Então, Conceição, nós estamos imunes depois dessa? De jeito nenhum. Daqui mais um tempo, né, pode ser que apareçam, né, novas mutações virais. Mas a gente tem que hoje, dentro de uma visão de corte, olhar o presente com perspectiva de futuro. E a gente usa o que tem hoje do presente para caso, controle, tá? E sempre comparar com o passado, porque ele dá perspectiva de que pode sim acontecer um pouco mais adiante. Professora, Oi? aí nessa questão do estudo do caso controle, é onde entra também a elaboração de vacinas? Sim, isso mesmo. A partir daqui, do caso controle, vai se analisar o passado até o presente, e aí entra a análise de corte, de presente a futuro, e aí tem que vir a vacina. A vacina, ela está dentro da análise do corte, ela tem que vir, porque senão a gente vai vivenciar isso novamente daqui mais um ano, ou num tempo muito curto, entendeu? Tá? Nós, brasileiros, a população brasileira, ela já passou por várias outras epidemias. Epidemias é aqui, só aqui, tá? Pandemia é porque atingiu vários países, é pan, entendeu? Mas nós tivemos sarampo há um tempo atrás, tivemos tétano há muito tempo atrás. Então, assim, e para isso hoje nós temos a vacina. Então, a gente olha para trás e vê o caso controle. E olha adiante, tá? E vê o quê? E vê o corte. Então, o que a gente já vivenciou no passado de patologias, hoje a gente tem as vacinas. A gente tem a vacina de sarampo, por quê? Porque a gente teve surtos já de sarampos e morreram muita gente. Nós temos antitetânica, por quê? Porque a gente já perdeu muita gente vitimada por tétano. Por que nós temos a vacina contra a difteria? Porque nós já tivemos surto de difteria. Por que a gente tem a vacina contra o rotavírus? Porque a gente já teve surtos de rotavírus. Por que a gente tem a vacina contra poliomielite? Porque muitas pessoas até hoje têm sequelas de paralisia infantil, já tivemos surtos de poliomielite. E assim sucessivamente, diante das vacinas que a gente tem, entendeu? Por que a gente tem a vacina contra H1N1? Porque H1N1, o vírus, ele é muito potente, ele mata, ele leva a óbito, e nós já tivemos surtos de H1N1, tá bem? Então, é por isso que a gente tem as vacinas. Dentro da análise de corte, é o presente visando o futuro. A vacina do Covid vai chegar? Eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, gente. Não tenho nenhuma dúvida, eu tenho certeza que daqui num período muito curto, a gente vai ter a vacina, tá? Então, pronto, a gente está completamente imunizado desses tipos de vírus? Não, claro que não, eles sofrem mutações, tá? Mas cada vez mais se estuda com relação às vacinas, e aí se tomam medidas preventivas para se evitar o que a gente está vivendo hoje. Porque hoje a gente vive um caos, tá? Nós estamos vivendo um caos, é considerado para a saúde pública um caos, tudo que a gente vive. Desde uma visão de SUS, depois vai ficar uma conta exorbitante, tá? Para o sistema, e aí quem vai pagar essa própria conta é o próprio SUS. E a gente sabe que o SUS já não andava bem das pernas, imagine agora, né? Então vamos adiante.
Vamos lá. Então, quando a gente vai delinear, vamos delinear um estudo. Eu convido todos vocês para que a gente faça um delineamento de estudo, para que a gente crie um perfil, tá? Que perfil é esse? A gente vai pegar quem? A população. Dessa população, a gente pega a amostra. O que são amostra? São comunidades, tá? Pensa em vários espaços que a gente vai pegar para estudar, uma amostra. Vamos fazer uma amostra científica. Então, por exemplo, o João vai apresentar um assunto, o Wilker, outro, a Marilene, outro, a Jude, outro, a Iolane, outro. Então, a gente tem várias amostras ali, tá? Então, a gente tem uma população, a gente vai tirar dessa população quem? As amostras. E dentro dessa amostra, o que a gente vai visualizar, pessoal? Nós vamos visualizar os doentes expostos, os doentes não expostos, tá? Os não doentes e não expostos, tá bem? E os não doentes que foram expostos. Então, a gente vai ver aqui o pessoal que ficou doente e que se expôs de alguma forma, as pessoas que ficaram doentes, mas não estavam expostas. Por exemplo, um de vocês que estão em casa em isolamento. A gente pode adoecer? Pode, entendeu? Mas a gente não se expôs de forma direta. Então, os que não foram acometidos, que são os não doentes e não expostos, que na verdade essa visão aqui é a nossa. Esses aqui somos nós, pessoal. A tendência aqui é a gente não adoecer porque nós não estamos nos expondo. Nós estamos em isolamento. Então, os não doentes e não expostos. E os não doentes que estão expostos. Quando a gente fala dos não doentes expostos, a gente pode ter até aquelas pessoas que estão expostas, mas que adoeceram e nem souberam porque não manifestaram sintomas, entendeu? Eu tenho certeza que tem muitos profissionais da saúde que estão trabalhando, podem ter contrariado o vírus, podem ter pego, né? Mas não tiveram nenhum sintoma, entendeu? Então, não adoeceram, mas estavam expostos. Então, quando a gente pensa em delinear um perfil, a gente precisa levar em consideração todos esses aspectos aqui, tá? Vamos levar em consideração esses aspectos aqui. A gente faz o delineamento do estudo, tá bem? Eu já trabalhei com amostra 2 vezes. A primeira amostra que eu trabalhei foi dentro do sistema SUS, quando eu fui defender a minha monografia. O meu trabalho de monografia, ele foi Quanliquat. O que é Quanliquat? Eu peguei uma amostra e fiz um estudo sobre essa amostra. Então, eu tive um estudo quantitativo, porque eu tinha estatística, e tinha um estudo qualitativo. Eu queria analisar aquele grupo, tá? E eu tive a oportunidade de trabalhar novamente com delineamento de estudo no mestrado. Eu também fiz a opção de quant. Eu peguei uma amostra, uma população, e estudei sobre a população dentro do viés da saúde pública novamente. Então, assim, eu fiz qualiquant. Eu queria entender os problemas daquela população, daquela comunidade, mas eu levei isso para uma doença, né? Estudei uma doença especial. E aí, eu tive o quantitativo de pessoas acometidas e a qualidade de vida que era levada em consideração. Eu vi vários aspectos, a qualidade de vida, a exposição, o ritmo, tudo isso. Então, eu trabalho já com delineamento de estudo porque eu gosto muito, tá? E assim, é diferente de quando a gente faz um trabalho que ele é puramente teórico. Ele é só qualitativo. Vamos pesquisar sobre o SUS. Então, a gente vai lá e pesquisa, faz uma boa pesquisa sobre o SUS. É um tipo de estudo, sim, tá? Qualitativo, só tem qualidade. Mas quando você, além do qualitativo, associa ao quantitativo, você entra dentro da linha de quali-quant. É um trabalho muito mais rico. Você entrou com a teoria e fez amostras de estudos com relação a uma determinada prática. Então, aí você tem um trabalho quali-quant. É um trabalho que chama
muito atenção de banca quando você faz quali-quant, tá? É um trabalho, assim, que ele é rico dentro da visão científica, quando é quali-quant, não que os demais não sejam, mas é um trabalho diferenciado realmente. Então, vamos adiante. Então, se a gente vai delinear um estudo, a gente tem que ter primeiro a população e dessa população tirar as amostras, que são, no caso, vamos trazer para a pandemia, os doentes que foram expostos, doentes expostos, doentes que não foram expostos, não doentes não expostos, tá? Não doentes, mas expostos. Então, aí a gente vai delinear, levantar aí um perfil, tá bem? Estatístico com relação a isso, dentro de um estudo de caso-controle. E aqui a gente pode fazer dois estudos. O caso-controle, que é o presente, mas com uma visão lá do passado, traz aí uma visão, né, do que vinha acontecendo, e também a visão de corte, que é o presente, mas com a visão de futuro, a perspectiva do que pode acontecer. Então, quando a gente dando continuidade ao estudo, a gente sempre tem que pensar, pessoal, no nosso perfil epidemiológico, a epidemiologia. A epidemiologia nos serviços de saúde, ela tem essa preocupação, tá? De estar estudando o que pode acarretar, o que pode causar doenças à população. Então, a gente tem que levar vários fatores em consideração. Quando a gente fala de transição demográfica e epidemiológica, o que é transição? É uma fase, vamos fazer uma transição, né? É uma fase que você passa de uma perspectiva a outra. Ou seja, um nível sai de um nível, vai para o outro. Existe uma mudança, uma alteração, uma mudança de perfil de comportamento. Então, transição traz para a gente o que? A ideia de mudança, a ideia de mudança de comportamento, mudança de perfil e a ideia de um rompimento de uma fase para iniciar uma nova fase. Então, romper uma e inicia outra, ou seja, quebrou um ciclo e dá continuidade, tá, a um novo ciclo, tá bem? Então, foi criado mais ou menos essa epidemiologia nos serviços de saúde, ela foi criada mais ou menos quando? No século XX, tendo como referência quem? As modificações que foram sofridas naquela época, em especial em que país? Né? Em especial na Europa. Principalmente, pessoal, a partir do século XVIII. Então, a partir daí, nós tivemos várias mudanças, vários perfis epidemiológicos, várias transações, né, de mudanças. Quando eu falo transação, é a mudança. E quando eu falo transição, é o avanço de fases. Então, a gente teve várias mudanças nesse perfil. E quando a gente fala dessa epidemiologia, ela está relacionada ao quê? A essas mudanças demográficas que são decorrentes de quem? Do processo de industrialização ao longo da história que a gente vivenciou, ao longo das histórias com suas próprias características sociais, culturais, econômicas, que afetam o quê? O modo de viver, de adoecer e morrer, refletindo no tamanho e composição da população. Quando eu falei para vocês que a gente tem um crescimento populacional muito grande aqui na cidade, é porque as pessoas migram, elas saem do interior, tá? E vêm para uma cidade um pouco maior em busca de quê? Qualidade de vida, trabalho, estudo. Então, é isso, tá? Eu mesma sou uma dessas pessoas. Eu nasci e criei no interior, uma cidade muito pequena, de hoje 50 mil habitantes, e fui para a capital para quê? Buscar qualidade de vida, buscar profissão, trabalho. E aí, da capital, eu vim para uma outra cidade do interior, mas uma cidade maior do que a minha, tá? 6 vezes maior do que a minha, entendeu? Então, essa migração, essa transição demográfica, ela existe porque as pessoas buscam melhores qualidades de vida. E ao longo da nossa história, a gente passou por várias transições dessa, tá? A gente pode citar como exemplo a Revolução Industrial, tá? De lá para cá, só vem o quê? Depois da Revolução Industrial, a gente vem o quê? Começou a chegar aí, a Revolução Industrial foi a revolução das máquinas, que começaram a chegar, os maquinários, e isso só vem evoluindo. Hoje a gente tem uma tecnologia muito avançada, a tendência é avançar cada vez mais, tá?
Agora, isso traz certas preocupações. Tá bem? De um modo geral, a gente precisa ver no modo que as pessoas vivem, no modo que elas adoecem, do modo que elas morrem, tá? Porque isso aí reflete direto na população. Essa transição demográfica é conceituada como a passagem de um contexto populacional, tá? Com altas taxas ou coeficientes de quê? Mortalidade, de morte, e natalidade, de nascimento. Ou seja, com elevada frequência de óbitos e nascimentos na população, para taxas muito reduzidas, com menor frequência de mortes e nascimentos. Então, a gente precisa ter esse controle dentro da saúde pública. A gente está sabendo, nós estamos sendo informados diariamente de novos boletins que tem. Morreram tantas pessoas hoje, nós temos tantas pessoas infectadas, tantas pessoas suspeitas e tantos óbitos, tá? Isso é epidemiologia que está fazendo, tá bem? Existe todo um estudo por trás disso. E nós temos o direito de ter a informação, de nos manter informados, é um direito nosso. Como é que está hoje, Imperatriz? Quantos casos a gente tem? Se eu não estou enganada, a gente tem 2 ou 3 casos, mais ou menos. Se tiver 4, é muito. Mas as pessoas estão bem, estão sendo acompanhadas em casa, tá? Eu acho que a gente tem 2 casos, eu assisti ontem no... Oi? Há um boletim aqui que tem 5 casos confirmados aí, Imperatriz. Imperatriz. Aí, desses 5, a gente tem 2 em UTI, né? Uhum. Eu assisti ontem no jornal aqui local. Era mais ou menos 4 casos, agora você me disse que é 5, né? E desses 5, a gente tem 2 em UTI. Mas os que estão em UTI são porque já apresentavam problemas respiratórios, né? Tem um idoso que já tinha problemas respiratórios e tem um jovem também, mas que já tinha problema respiratório. Então, a taxa ou coeficiente de natalidade, ele representa a frequência com que ocorrem os nascidos em determinada população. E é calculada pelo número de nascidos vivos em um local e período. Aí a gente pega isso e divide pela população da mesma área e período e vai multiplicar por 1.000. Eu vou sintetizar o que eu falei para vocês. Hoje, pessoal, vou trazer para um exemplo prático. Hoje, a cada 1.000 nascidos vivos, a cada 1.000 crianças que nascem, tá, vivas, em média, de 3 a 4 tem surdez, nascem surdos. Vamos levar para a síndrome. A cada 1.000 nascidos vivos, em média, de 3 a 5, mais ou menos, nasce com síndrome de Down. Cada 1.000 nascidos vivos, em média, 5 tem síndrome de Down. Vou levar, então, para um transtorno. Hoje, no Brasil, a cada 100 nascidos, tá? A cada 100 crianças... Só um pouquinho, que eu vou só ligar aqui o notebook, bateria. Ok. Então, hoje, a cada 100 nascidos vivos, 100. A cada 100 nascidos, em média, 90 nascem sem o autismo e 10 têm autismo. Então, de cada 100, uma amostra menor, de cada 100 nascidos vivos, em média, 10 crianças vêm com características autísticas. Então, quando a gente fala dessa taxa, é isso que a gente está dizendo para vocês, tá? Da população hoje, estima-se que, em média, 10% tem deficiência, tem algum tipo de deficiência, tá? Nos Estados Unidos, enquanto a gente tem hoje aqui, a cada 100 nascidos, em média, 10 são autistas, nos Estados Unidos, a cada 100 nascidos, em média, 30 são autistas, tá bem? Então, é um índice muito alto lá. Por que que é alto? A questão da qualidade de vida, a questão da alimentação propriamente dita, o ritmo muito acelerado, lá eles não param, né? É um plantão atrás do outro, né?
E também a questão da alimentação, uma alimentação muito rica em fast food, né? Então, isso influencia muito ao modo de viver da população. Então, taxa ou coeficiente de mortalidade representa o quê? A frequência com que ocorre óbitos em uma população. E calculada pelo número de óbitos da mesma área e período, multiplica por 1000. Sempre 1000 vai ser o multiplicador que a gente vai usar. Mas, para isso, a gente precisa ter a quantidade da população que a gente vai pesquisar. Só que isso hoje é feito de uma forma muito rápida, porque a gente tem as tecnologias estatísticas para fazer, tá? Então, o que se diz assim, não sei se vocês têm acompanhado, mas diariamente a gente recebe um boletim com relação ao socorrão, tá? Tantas cirurgias, isso naquela população ali, aquele perfil ali, aquela demanda ali, aquela localidade. Tantas cirurgias foram realizadas, tantos exames realizados hoje, tantas pessoas na UTI, tanto isso, tanto aquilo, e tantos óbitos no final. Às vezes aparece 0 óbitos ou 2 óbitos. Mas eu quero dizer para vocês que hoje a cidade ela tem um índice de óbitos muito reduzidos, tá? Quando a gente compara com outras cidades, a gente tem um índice de óbitos no maior hospital de referência que a gente tem, que é o Socorrão hoje, muito reduzido, tá? Então, isso para a gente é bom? Claro, gente. Isso quer dizer que, de alguma forma, ou da melhor forma possível, o SUS está funcionando, tá bem? Então, quando a gente coloca, aí você pode ter vários gráficos, né, em pirâmides, em pizza, tá? Quando a gente vê a questão da pirâmide etária do Brasil, de 1950 a 2010, então você vê um crescimento, né? Tá? Aqui, ó, o Brasil, homens, esse lado aqui é mais escuro, são os homens, e esse mais claro são as mulheres, ó. Então, a gente vê aqui, ó, tá? Uma pirâmide mesmo. E quando a gente vai olhar para 2025, tá quase equiparado, né? Esse crescimento. E 2050, você vê que tá praticamente equiparado. Então, quando a gente compara com outros países, a gente não está muito aquém, não. Nós estamos caminhando direitinho dentro das nossas possibilidades, tá? Então, isso aqui é só um quadro comparativo, tá bem, ó? Tá uma amostra aqui no final de 2050 quase que equiparado, tá? Com relação à faixa etária, tá bem? Quando a gente fala de faixa etária, a gente tá falando para vocês que a gente tem as nossas expectativas, né? Expectativas com relação ao modo de viver da população. Conceição, isso é importante, extremamente importante, tá? Extremamente importante e, assim, deixar a população inteirada, conscientizada disso é mais importante ainda. Então, a gente faz um comparativo. Por exemplo, o que eu tenho aqui, pessoal? Vamos comparar aqui. Esperança ou expectativa de vida. No Brasil, a expectativa de vida dos brasileiros, ela tem crescido progressivamente ao longo dos anos, tá? Em média, em 54 anos que já se vem pesquisando, né? Segundo o IBGE, a expectativa de vida brasileira, ela cresceu de 26,6 anos, passando para quanto? 48 anos, em 1960, para 74,6 anos em 2014. Olha quanto aumentou aqui, ó. Quando a gente compara de 1960 para 2014, olha a expectativa de vida aqui, 74,6 anos em 2014. Este fato demonstra que o desenvolvimento do país nas últimas décadas tem melhorado a qualidade de vida da população. E isso tem impactado a expectativa de vida. Além disso, pessoal, o Brasil ele também apresenta diferenças em relação às expectativas de vidas femininas e masculinas. De acordo com o IBGE, a expectativa de vida da mulher foi 7 anos maior do que a estimativa masculina no ano de 2013, tá bem? Acompanhando assim o quê? A tendência mundial. Aí vocês perguntam para
mim, mas o que pode ter levado com que essa mulher tenha tido uma expectativa 7 anos maior do que a do homem? O que a gente imagina que seja aqui? Vamos pensar direitinho. Isso aqui é porque a mulher, ela tende a procurar mais saúde do que o homem, mas a procura da saúde no sentido de quê? De procurar um médico, de fazer exames, tá? De prevenir o adoecimento. E o homem é mais resistente a isso, tá bem? E a mulher não, ela tende a procurar com mais frequência. E quando ela procura com mais frequência, que ela tem diagnósticos mais cedos e mais rápidos, ela trata a doença e isso eleva a expectativa de vida. O homem, como ele é mais resistente a procurar pelo serviço de saúde, ele tende a adoecer e aí morrer, né, com mais rapidez, tá? Então, vamos um pouquinho mais adiante. Quando a gente fala, pessoal, de transição epidemiológica, a gente tem que levar em consideração também as modificações no modo de adoecer e morrer, ou seja, uma transição, um ciclo, né, uma fase. Alguns autores conceituam o processo de transição epidemiológica como a modificação de um perfil com alta taxa de mortalidade devido às doenças que são infecciosas para um aumento de morbidade, adoecimento, e mortalidade, que são decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis, que são chamadas de quê? DCNT, doenças crônicas não transmissíveis. Como as doenças cardíacas, os cânceres, diabetes, hipertensão, cerebrovasculares e outras crônicos degenerativas. Recentemente, para englobar as lesões e incapacidades decorrentes de causas externas, como acidentes e violência, o termo DCNT, ele foi substituído pelo DANTE, por DANTE. O que é DANTE? Doenças, tá? E agravos não transmissíveis. Então, atualmente, quando a gente vai fazer amostra, quando a gente vai pesquisar alguma coisa com relação a essas doenças, a gente não chama mais elas de DCNT. Quando eu formei, a gente chamava DCNT. Hoje a gente chama de DANTE. Tá? Quando vocês ouvirem DANTE na saúde pública, vocês já sabem. São doenças e agravos não transmissíveis, tá bem? Porque aqui vai entrar quem? As doenças cardíacas não é transmissível, câncer não é transmissível, diabetes você não transmite, hipertensão você não transmite, cerebrovasculares, doenças desse perfil você não transmite, crônico degenerativo você não transmite. E além disso também adentrou-se acidentes e também a violência, pessoas que são vitimadas por violência, mas que ficaram com sequelas, que está dentro do perfil de acidentes. Então, aí a gente já chama atualmente de DANTE, tá? Então é isso, pessoal. Dentro dessa unidade 3, a unidade 3 que a gente está começando, a 3.1, transição demográfica é isso. Só um pouquinho que eu vou mudar aqui. Com licença, por favor.